Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um podcast de panorama bíblico e hoje nós vamos falar sobre a contemporaneidade dos profetas. Os escritos dos profetas no Antigo Testamento está dividido em dois grupos: profetas maiores, com 4 profetas, sendo eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel; profetas menores, com 12 profetas, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro de Lamentações está inserido no primeiro bloco, devido à sua ligação com Jeremias, já que Jeremias o escreveu. Profetas maiores e menores foram divididos dessa forma não porque os maiores têm mais relevância que os menores na história de Israel, mas simplesmente porque a quantidade de palavras que eles usaram para escrever seus livros superou e muito aos profetas menores. Então, quando você for ler o livro desses profetas, você vai perceber que Isaías tem 66 capítulos, enquanto outros profetas menores têm apenas um capítulo. Por isso ficaram conhecidos como maiores e menores. Além desses profetas, além desses 16 profetas, a Bíblia cita Gade, Natã, Elias e Eliseu como profetas no Antigo Testamento e João Batista no Novo Testamento. A pergunta que não quer calar é: se eles são reconhecidos biblicamente como profetas, por que eles não têm livro? A resposta é simples. A maneira como Deus usou estes profetas foi especificamente para o rei ou para o reino ao qual serviram. Então vamos falar rapidamente sobre esses 5 profetas. Gade, ele profetizou a serviço do rei Davi na caverna de Adulão e também no episódio do censo de Israel. Natã, ele profetizou a serviço do rei Davi durante todo o seu reinado e consagrou o rei Salomão como rei. Elias profetizou para Acabe até ser transladado. Eliseu, que teve um ministério extenso de pelo menos 50 anos, profetizou para o rei Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeocais e Joás. E o último profeta da história de Israel foi João Batista, que profetizou a serviço do reinado de Jesus, anunciando a chegada do Rei dos Reis. E depois dele não há relatos de outros profetas, já que a profecia se cumpriu. A vinda do rei que regeria todas as nações aconteceu. Agora vamos falar um pouquinho sobre os profetas e seus contemporâneos. É interessante ressaltar que nem sempre eles profetizavam na mesma cidade ou na mesma localidade. Mas às vezes a gente vai ter um período da história em que um profeta está em Jerusalém, enquanto o outro está na parte nobre da Babilônia, o outro para o povo da Babilônia, né, no meio do povão. Então, alguns estão profetizando no Reino do Sul, enquanto outros estão profetizando no Reino do Norte. Conhecendo um pouco então dessa contemporaneidade, a gente começa com Amós e Oséias, que profetizaram para o povo do Reino do Norte. No mesmo período, eles profetizaram entre 796 e 735 a.C. Isaías e Miqueias advertiram o povo do Reino do Sul a obedecerem a Deus, caso contrário seriam destruídos pelos assírios. E 111 anos depois deles, Joel é levantado por Deus com essa mesma missão. A profecia desses 3 profetas retardou a ida do cativeiro em pelo menos 117 anos, o que não aconteceu com Israel, que foi totalmente destruído pela Síria 117 anos antes do cativeiro babilônio chegar até Judá. Agora nós temos 2 profetas que profetizaram para o mesmo povo, Jonas e Naum. Profetizaram para Nínive, uma nação rebelde, no intuito de trazê-la ao arrependimento. Se Nínive não fazia parte da história de Israel, por que estes profetas ganharam um livro? Porque Nínive representa um povo que não faz parte do povo escolhido por Deus, como seu povo, e que mesmo assim receberam misericórdia. Nínive representa a frase dita por Jesus em João 1, 10 e 11. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Nínive sou eu e você. Fazemos parte desta profecia, já que Jesus é o personagem principal dela.
Então, Jonas profetiza para o arrependimento. O povo se arrepende, se converte por pelo menos 100 anos, mas depois se desviam. E aí, Naum profetiza mais uma vez para o povo de Nínive, justificando a sua destruição por causa deles terem voltado para o pecado. Agora vamos a Jeremias, Sofonias e Abacuque. Advertiram que os babilônios derrotariam Judá. Viveram praticamente na mesma época. Sofonias, 2 anos antes de Jeremias. Ele profetizou até 2 anos antes de Jeremias começar a profetizar. Jeremias e Abacuque profetizaram no mesmo período. Jeremias profetizou por 55 anos, enquanto Abacuque por apenas 15 anos. Obadias lamentou a queda do Reino do Sul e a queda de Jerusalém. Viveu muito tempo antes do cativeiro de Judá e queda de Jerusalém, e não há local e período determinado. Olha que interessante. Obadias lamentou a queda de Jerusalém, mas ele não viu essa queda acontecer. Apenas Deus revelou para ele e ele alertou ao povo que isso aconteceria. Outras pessoas que são contemporâneas, profetizaram na mesma época, é Ezequiel e Daniel. Profetizaram para o povo cativo na Babilônia, dizendo que Deus os traria de volta para casa. Porém, existe uma particularidade aqui. Daniel profetizou para as pessoas que estavam dentro do palácio, os nobres. Já Ezequiel profetizou do lado de fora do castelo, para o povão. Ageu, Zacarias e Malaquias foram levantados por Deus como profeta no período do retorno do povo a Judá e anunciaram mensagens de esperança ao povo que retornou ao cativeiro. Bom, se a gente fosse classificar esses profetas, né, a contemporaneidade deles por períodos, ficaria assim. Os profetas pré-exílio são Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Eles profetizaram antes do povo ir para o exílio. Os profetas que profetizaram no exílio foi Daniel e Ezequiel, e no começo desse exílio também Jeremias. Já os profetas que profetizaram pós-exílio foi Ageu, Zacarias e Malaquias. As mensagens dos profetas escritores às vezes se relacionavam ao seu futuro imediato. Isso a gente vê lá em Isaías 7 e às vezes ao futuro distante, que está lá em Isaías 7 a partir do versículo 12 até o 14. Em suas frequentes predições do Messias, eles viam em dois papéis. Eles via Jesus em dois papéis. O de Messias sofredor, como a gente consegue ler em Isaías 53, e o de Messias rei e triunfante, que está lá em Isaías 11. Os próprios profetas não conseguiam entender como esses dois aspectos do futuro ministério do Messias, se combinariam. Então, Pedro, lá em Pedro 1, 10, 12, explica, né? O relacionamento de Deus com Israel dominam as páginas dos profetas, mas muitos livros como Daniel, Obadias, Jonas e Naum têm como tema a operação de Deus na história do mundo gentil. Às vezes, outros livros, como Jonas, vão além da história de Israel para tornar claro como a nação escolhida por Deus exercera impacto sobre o restante das nações. E isso a gente vai ver lá em Isaías 52, 10, 15. Então, esses profetas foram instrumentos de Deus para guiar toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, apontando para o personagem principal dessa história, que é Cristo. Então, a Bíblia não é apenas uma biblioteca, né? Vários livros que está junto em um único volume, mas também é vários livros que contam uma única história. E essa história aponta para um personagem principal, e essa pessoa é Cristo. Bom, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo teve bastante relevância para você. Então, eu convido você não só a ouvir os outros podcasts de Panorama Bíblico, mas também a conhecer um pouco mais do meu canal. Acesse a nossa playlist, veja lá resumo bíblico e outros temas que nós temos para oferecer. Se você gostou,
Clica aí no joinha, deixa o seu comentário, aperta em inscrever e vem fazer parte dessa grande família.